Oi, meu nome é Samir, eu moro no Jardingá, município de Lusiânia, e hoje eu vim fazer algumas perguntas para você para tirar também a dúvida do povo, que o povo também está querendo descobrir, né, em quem votar, porque está chegando as eleições, né, então o povo está com muita dúvida. Então, essa é a hora da gente tirar as dúvidas para saber que você é o cara certo para estar nessas eleições como candidato do povo. Bom, Samir, satisfação receber você aqui, né? E aproveitar para cumprimentar, né, a nossa cidade Lusiânia, especialmente Jardingá, nossos amigos de Jardingá, e dizer que estou à disposição de você para poder respondê-lo todas as perguntas que você o fizer. Bom, pois é. Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta, o tópico é transporte. E é uma pergunta que todo mundo faz lá no entorno, que é melhoria nos transportes. Bom, Hildo, por que nenhum prefeito, nenhum governador resolve o problema dos transportes no entorno? Samir, o transporte realmente é uma situação muito complexa na nossa região, mas existem algumas situações que muitas vezes você é um jovem, como muitos outros jovens do entorno, que precisa de um transporte de qualidade, mais barato, não conhece o sistema. O transporte do entorno é um transporte semi-urbano, né? O transporte semi-urbano, ele é gerido, administrado pela NTT, que é um órgão do governo federal, e com isso ele consegue fazer esse trabalho de gestão, de licitação, de multar, de várias situações. E nós, município, como você falou, não faz nada nesse sentido? A gente faz, Samir, porque até então, eu como presidente da MAB, né, e foi uma luta de todos os prefeitos, lideranças envolvidas, a gente fez um convênio, porque a gente conhece um sistema que é o mesmo semi-urbano, né, que envolve 2 estados, Maranhão e Piauí, na cidade de Teresina e Timó. Esse sistema foi subdelegado pela NTT para os 2 municípios e os 2 estados. Hoje o sistema funciona perfeitamente sob a coordenação da NTT, tem uma passagem mais barata e um transporte com maior qualidade. E é isso que a gente queria para a nossa região, porque a nossa região representa, dentro desse sistema de transporte urbano, 90%. Então a gente fez um convênio junto com os prefeitos, uma manifestação de interesse em subdelegar esse transporte para os municípios e para os estados. E assim os prefeitos, juntamente com a NTT, fez várias reuniões envolvendo o Ministério Público, várias outras entidades, para que a gente pudesse ter esse transporte realizado dessa forma. Infelizmente, isso ainda está em andamento. Isso não foi uma luta de 1 ano, 2 anos, foi luta de 2 mandatos meus, de vários prefeitos também, por 2 mandatos. E essa luta ainda continua, né? Por quê? A NTT até então, né, já aprovou a subdelegação desse transporte, né, para o Distrito Federal, mas ainda não foi efetivado. Com isso, a gente ainda continua com os transportes da mesma forma, com ônibus na condição de vocês lá, que tem uma situação diferente de Águas Lindas, que lá as empresas são contratadas de forma precária, é um contrato temporário, digamos assim, diferente de Águas Lindas e, se não me engano, o Novo Gama, que tem um contrato definitivo com 2 empresas. E com isso, a gente não pode ter subsídio, a gente não pode usar, né, os corredores de Brasília, os terminais, usar de um subsídio muito importante, que é o Vale Estudante, né, para poder pagar uma passagem, um valor mais acessível. Então, assim, mas nós fizemos, né, esse trabalho. Mas, infelizmente, hoje essa situação ainda continua na mão da NTT, para que a NTT possa realmente poder dar esse start de subdelegação e resolver o problema que a gente sabe que, com a administração do Distrito Federal, ou que seja o Estado de Goiás, a gente vai poder ter subsídio, que seja no combustível, que seja no pneu. O que a gente precisa é ter um transporte mais eficiente, com mais qualidade e, principalmente, com valor mais acessível. Bom, Hilton, tem uma pergunta que eu não sei se é do seu departamento, né? Não sei se é do seu conhecimento, mas é questão de passagem, né? As passagens. Digamos, para cá, por lá de Brasília, a passagem aumenta às vezes 50 centavos, 30 centavos, e sempre o entorno aumenta R$1, R$1,50, sempre é mais. Por que acontece isso? Como eu te falei, isso é determinado pela própria NTT, eles dizem questão de distância e várias outras situações. Mas a nossa luta, né, que eu continuo ainda, mesmo sem mandato de prefeito, mas eu
continuo na expectativa de poder fazer a transformação, né, desse modelo, sendo um modelo gerido pelos municípios e pelo Estado. Por quê? O Estado hoje ele pode subsidiar a questão do combustível e com isso baixar o valor da passagem. Ele pode subsidiar a questão das peças, pneus e outras situações e com isso baixar o valor da passagem. Então, se hoje o DF tem uma passagem mais barata, mas é porque existe uma tarifa pública e a tarifa que o usuário paga. Essa diferença entre tarifa pública e do usuário, quem paga é o governo do Distrito Federal. Isso não acontece no entorno, porque o governo do Estado não paga e nem a União paga. Então, quem paga somos nós, né? Nós, usuários do sistema do transporte semiurbano. Oi, por que os ônibus são tão precários, né? Anda de uma cidade para outra, de repente quebra no meio do caminho, uma mãe de família chegando tarde do trabalho, de repente quebra 6 horas e chega 9 horas à noite por causa da situação dos ônibus. Por que os ônibus do entorno sempre têm esses defeitos? Samir, o que acontece? Como a gente estava falando nessa questão do contrato precário, é até importante para que a gente especifique aqui. A empresa, quando ela licita, né, uma empresa de forma contratada de forma definitiva, por um período que seja 10 anos, 20 anos, a empresa se programa e compra ônibus novos. Né, ela tem dentro desse contrato de licitação um tempo que o ônibus pode rodar, que seja de 5 anos, no máximo tem uma média de 5 anos, você não pode ter maior do que isso. E a empresa que é contratada de forma temporária, ela não vai fazer esse investimento. Aí coloca os ônibus velhos, é o caso lá de Lusiânia, Cidade Ocidental, de Valparaíso. Você já vê que em Águas Lindas já tem 2 empresas que os ônibus são mais novos. Novo Gama também, Santo Antônio tem uma parte, entendeu? Então, assim, as empresas precisam ter segurança para poder fazer o investimento. E é claro, por que a gente quer que seja do subdelegado? Porque a licitação, nesse caso, já será pelos governos, que seja estadual, né, ou distrital, e através da fiscalização e também coordenação dos municípios. Então, o município tem muito mais condição de fiscalizar esse transporte do que a NTT, que está à distância. Quando eu digo distante, são poucos fiscais. Hoje, por exemplo, se citar um caso específico de Águas Lindas, nós temos hoje, pelo menos hoje, entre agente de trânsito e agente de transporte, pelo menos 20, para poder fiscalizar um transporte circulando dentro de Águas Lindas. E todos os municípios têm, então, nós teríamos uma fiscalização mais eficaz para que os ônibus pudessem rodar, né, ônibus mais novos, ônibus que não pudesse deixar o nosso passageiro no meio da rua. E sobre o transporte de Águas Lindas, o que o senhor tem feito? Olha bem, Samir, quando a gente assumiu Águas Lindas em 2013, nós encontramos um transporte que era gerido por uma cooperativa. Qual que foi a nossa prioridade primária? Fazer um plano de mobilidade. É estabelecer dentro da cidade o que seria viável e necessário para um transporte coletivo e público na cidade. Fizemos um plano, né? Depois licitamos uma empresa. Hoje a Águas Lindas tem uma empresa licitada, onde já colocou 20 ônibus, né, trabalhando na média de 5 anos, e isso dentro de uma programação de mais 2 anos vai colocar uma frota praticamente toda nova. Né, construímos uma rodoviária para abrigar ali o transporte, tanto o local quanto o semi-urbano. E assim, evoluímos na questão, como eu falei, na questão dos agentes de transporte e de trânsito para que pudéssemos fiscalizar isso. Né, também regularizamos a situação dos mototáxis, que é uma situação regular na cidade, e várias outras ações. Então, assim, eu creio que, nesse sentido, a cidade evoluiu. Precisa evoluir mais? Com certeza precisa evoluir, porque a cidade de Águas Lindas é uma cidade dinâmica, constante, em crescimento, então consegue fazer. Mas houve essa evolução. E a nossa expectativa desse transporte, da forma que nós licitamos e contratamos, é que ele faça integração com o transporte semi-urbano e use, né, os corredores de Brasília de forma com passagem única. Quer dizer, a pessoa está em qualquer setor de Águas Lindas, ele pega um transporte, faz uma integração, entra nos corredores de Brasília e paga uma passagem única. Esse é o modelo que nós desenhamos para Águas Lindas e assim os outros prefeitos desenharam para a sua cidade, para que nós pudéssemos ter, justamente o que eu falei, eficiência e preço mais barato. E qual desses recursos que você usou em Águas Lindas que você pode estar usando para o entorno? Nós tivemos vários debates, eu como presidente da associação, hoje o presidente é o prefeito de Valparaíso, o Pablo, né, que tem sido bastante atuante na minha
a ausência, né, na minha substituição, ele tem movimentado, visitado todos os municípios, tem se inteirado dos assuntos e eu vejo que ele está fazendo um trabalho muito importante. E ele também está levando essa discussão também novamente para dentro dos municípios. Então, assim, Águas Lindas realmente foi um modelo e a gente mostrou isso para os outros municípios e cada prefeito tem feito. Vários municípios já foi feito plano de mobilidade e também já foi feito licitação para o transporte urbano do município. Tenho certeza que tirou algumas dúvidas que o povo tinha, né? Então eu te agradeço por essa entrevista, te agradeço por ter tido calma, né, de responder essas perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samir, muito obrigado. É muito importante a participação do povo, como você falou, dentro desse projeto, de poder estar falando, né, e respondendo, e principalmente quando eu vejo a juventude, né? Eu sempre falo e defendo. É o futuro dos nossos municípios, do nosso estado e do nosso país. E do mundo, é a nossa juventude. Eu que agradeço, viu? Obrigado, viu? Felicidade, viu? Muito obrigado.